Boa noite, está no ar o Aparecida Debate, o seu espaço semanal aqui na TV de Nossa Senhora, para que você se informe e forme a sua opinião. E aí, provavelmente você já gastou algum dinheiro hoje com um produto ou um serviço, né? O que a gente nem sempre lembra é que ali naquela compra, junto com o que escolhemos, levamos também algo que nem temos como escolher pagar ou não. É o imposto, presente em tudo que consumimos e até nos nossos rendimentos. Isso acontece no mundo todo, mas aqui no Brasil a gente, como de costume, fica com aquela sensação de que as coisas são mais pesadas para o trabalhador. Por isso, já tem alguns anos que uma pauta se tornou forte em Brasília, principalmente em época de campanha eleitoral: a aprovação de uma reforma tributária. Só que até agora, nenhuma delas saiu do papel. O novo governo começa agora trabalhos com essa promessa: mudar o sistema tributário brasileiro, principalmente para favorecer quem ganha menos e, consequentemente, toda a economia. Será que agora vai? Os impostos ainda são necessários para a manutenção de serviços num país? Qual o modelo ideal para uma reforma como essa? Para nos ajudar nessa e em outras questões, recebo aqui, de maneira virtual no nosso programa, Dr. João Eloy Olenick, presidente executivo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Contador pela Faculdade de Administração e Economia, bacharel em Direito e pós-graduado em Administração Financeira, possui artigos e estudos publicados em diversos periódicos nacionais na área contábil e tributária. Doutor, boa noite, viu? Obrigado pela participação com a gente, João. Boa noite, Guilherme. Boa noite, professora Késia. É um prazer, né? Eu, como presidente do IBPT, Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, que agora, no dia 12, completou 30 anos de sua fundação, e a gente vem batalhando esse tempo todo aí para conscientizar, né, a população brasileira em relação à real situação tributária do nosso país. Então, a gente é um estudioso aí dessa área, né, principalmente com relação à reforma tributária, e estamos aqui, né, para debater, para trazer conhecimento e também gerar um pouco de conversa, né, com relação a um assunto tão importante assim, tá? Estamos à disposição de vocês e obrigado pelo convite. Imagina, a gente que agradece, João, a você pela participação e, como o João já disse, também está aqui com a gente de forma presencial a professora Késia Postigo Kamimura, ela que é professora na graduação e pós-graduação de administração na Universidade de Taubaté. Possui graduação em Ciências Econômicas pela PUC Campinas, mestrado em Administração pela Universidade de Taubaté e doutorado e pós-doutorado em Saúde Pública pela USP. Késia, boa noite, viu? Obrigado pela participação aqui com a gente. Boa noite, Guilherme, boa noite a todos e todas. Boa noite, é um prazer estar aqui também com o João, nosso que participa colega, com a gente. com o João, que está aqui conosco. E é uma honra e um prazer estar aqui. Obrigado, Késia. A gente agradece mesmo pela participação de vocês, porque esse é um assunto que a gente sabe, né? Está presente no dia a dia de todo mundo que está em casa, de quem está assistindo. E normalmente quando a gente fala, as pessoas já ficam com aquela pulguinha atrás da orelha, né? De por que será que eu tenho que pagar tanto dinheiro em tributos e impostos para o governo? E a gente vai ter tempo aqui ao longo do programa, então, para falar sobre isso, Késia e João. Agora, João, para a gente começar conversando com quem está em casa, queria pedir sua ajuda, primeiro para a gente explicar, então, como funciona o sistema tributário brasileiro, né? A gente sabe que isso é um mecanismo, né, que auxilia governos no mundo todo, não é diferente no Brasil. Então, por que é importante, por que se vê no sistema atual econômico como necessário ter uma tributação sobre serviços, sobre rendimentos e como que esse dinheiro, pelo menos, deveria ser utilizado? Bom, vamos lá. Primeiramente, né, nós temos aí o poder do órgão, os órgãos governamentais, né, que estão lá com a sua competência dentro da Constituição Federal e que tem lá, né, tudo aquilo que eles têm que colocar, né, para o público em geral, para os brasileiros, né, em termos de serviços, em termos de direitos fundamentais, em termos de direitos sociais, né? Como, por exemplo, direito à educação, direito à saúde, direito a transportes, direito à segurança e etc. Né? Então, toda essa previsão constitucional lá é para que o governo possa nos dar
necessita de recursos, né? E esses recursos são obtidos, né, através da cobrança dos tributos da população em geral, né? Tanto pessoas jurídicas como pessoas físicas, né? Então, por isso é que o tributo ele é necessário, né, para que ele possa cumprir o objetivo de proporcionar o bem-estar social, né? Esse é o objetivo principal que está lá na Constituição. Então, ninguém fica, por exemplo, não deve, né, ficar pelo menos brigando, né, com relação à questão da cobrança dos tributos, porque eles são essenciais para que o governo possa direcionar os serviços para todos os brasileiros, né? O problema que nós temos em geral aí, que nós vemos, vamos dizer assim, a destinação dessa arrecadação, que nem sempre ela é correta e de forma a atingir seus objetivos constitucionais, né? Porque temos aí, infelizmente, aí uma arrecadação bastante grande, né? Esse ano aí vai ficar em torno de 3 trilhões de reais, que é um valor absurdo, né? Mas, no entanto, infelizmente, o retorno que nós temos em relação a esses valores aí nos coloca aí com o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, em número 87 no mundo, né? Carga tributária altíssima e, infelizmente, não atinge aquilo que realmente a população precisa com relação à qualidade, uma melhoria da qualidade dos serviços, né? Então, o tributo é necessário, tá? Mas ele tem que ser melhor aplicado para que a gente possa aí ter um aproveitamento melhor. E é importante, né, Kessia, a gente falar disso, porque, como dissemos no começo, né, tem alguns tributos que as pessoas, né, conhecem bem, inclusive agora, época, né, começo do ano, mês de janeiro, as pessoas estão acostumadas a pagar IPVA, IPTU. Agora, tem aqueles outros que quem está em casa até já ouviu falar, sabe que estão presentes nas compras, mas às vezes no dia a dia acaba nem percebendo, né? Então, se a gente pegar a nota fiscal de uma água que a gente comprar, de uma borracha do material escolar, tudo isso vai ter ali a incidência de um tributo, né? Então, é algo inevitável hoje mesmo, né? Todo dia, em algum momento, a gente está pagando alguma forma de tributo, né, Kessia? É isso mesmo. O tempo todo, né, está presente no nosso cotidiano, na vida não só dos brasileiros. Aí você traz uma questão importante, assim, nós temos os impostos diretos e os impostos indiretos. Os diretos, eles vão incidir direto na renda, então fica até mais perceptível muitas vezes, principalmente para o trabalhador assalariado. Já o indireto, ele vai incidir muito nas aquisições, nos bens e serviços, por exemplo. Então, uma das críticas também que tem em relação ao sistema tributário atual é a regressividade. Tem outras, né? Dentre elas, essa é uma crítica que o sistema vem recebendo e que tem alguns movimentos, né, de buscar, então, como que poderia melhorar. Essa questão da regressividade, eu vou fazer aqui uma analogia muito simples, mas é como se independe aí da renda de quem vai adquirir o item. Nós falamos, por exemplo, este copo. Vamos fazer aqui uma analogia muito simples, né? Se ele custasse R$100, como impostos indiretos, vamos supor que a soma seria de 20%. Então, R$20 seriam aí na composição dos R$100 para impostos. Vamos supor que você tem uma renda de R$100 mil e uma outra pessoa tem uma renda de R$1.000. Aqui recebe R$1.000, tem a renda de R$1.000, e aqui tem a renda de R$100 mil. Quando adquirem este copo, ambas vão pagar os R$20. Então, não há, por exemplo, diferente do imposto da progressividade, que há uma proporção em relação à renda. Ou seja, aqueles que ganham mais, pagam mais, aqueles que ganham menos, pagam menos, no sentido de no seu papel de contribuinte.
E é importante a gente trazer esse ponto, Kézia, que você falou, não é, João? Porque tem pesquisas, inclusive, que apontam justamente nesse sentido, que muitas vezes no Brasil, quem mais sofre por conta de altas tributações são as populações mais pobres, né? Isso pelo que a Kézia disse, né? Já que a tributação para eles acaba comprometendo uma parte mais significativa do salário, da renda mensal, e isso impacta toda a cadeia econômica do país, não é, João? Isso, exatamente. Tá? Só para dar um complemento que a professora explicou muito bem, em relação aos tributos diretos, né, que nós temos aí, o pessoal não reclama muito, em virtude de que existe sempre o fato gerador na posse, né, vamos dizer assim, do contribuinte, né? Por exemplo, o IPVA, ele só está pagando IPVA porque ele tem um veículo, né, automotor. O IPTU, ele só está pagando IPTU porque ele tem uma residência urbana, né? Então, nós temos aí esses tipos de tributos aí, que são os chamados tributos diretos, que recaem exatamente naquilo que, na propriedade, vamos dizer assim, que ele tem. Agora, a tributação indireta, como ela disse, recai principalmente sobre o consumo, né? E nós temos aí uma tributação sobre o consumo bastante alta no Brasil, em que gera, inclusive, uma arrecadação de tributos de mais de 60%. E isso, como ela mesmo falou, é regressivo na medida em que recai maior, né, pelo poder de compra naqueles menos favorecidos, aqueles que são mais pobres, né? E, infelizmente, a gente não vê há muito tempo, né, uma que venha mudar esse tipo de arrecadação ou tributação no Brasil, né? Essa arrecadação ela é bastante grande em cima do consumo e pelo que, infelizmente, eu andei conversando aí através do IBPT com alguns políticos, inclusive com o ex-presidente da Câmara, por que a tributação aqui no consumo era tão alta assim, né, e prejudicava aqueles mais pobres, né? Incrível, por incrível que pareça, né, ele me disse o seguinte, olha, nós tributamos mais o consumo porque se nós como um país pobre, se a gente for esperar tributar mais renda, tributar mais patrimônio, a gente não vai ter arrecadação de tributos praticamente. Então, no consumo é muito mais fácil você arrecadar e, logicamente, valores mais significativos para a gente ter um caixa mais cheio para poder administrar esses valores para a população. Então, nós temos que realmente tornar o Brasil um país rico para que a gente possa mudar esse tipo de coisa aqui, né? O que eu achei a resposta um tremendo absurdo, né? Mas tem um certo QI de verdade aí. Mas e aí fica aquela diferença de opinião, né, João? Porque quando a gente vai para as ruas, naturalmente, o que a gente ouve da população, muitas vezes são reclamações, né? Justamente dessa população que nos acompanha e que está atenta a essa tributação, está atenta a quanto isso pesa no seu orçamento e aí na hora de pagar uma conta não fica tão feliz. Inclusive a nossa equipe de reportagem foi conversar com algumas pessoas, principalmente em postos de combustíveis e em supermercados, para saber o que elas pensam e se elas estão atentas para saber quanto que elas têm pagado de imposto. Vamos conferir. Não importa o que você compre, seja uma agulha ou uma máquina de costura, uma cebola, qualquer outro legume ou fruta. Se você vai ao posto de gasolina abastecer, sempre haverá um imposto a ser pago. Mas o questionamento da população é o mesmo. Será que este valor arrecadado está voltando de maneira correta para a população? Nem sempre existe uma satisfação aí. São aproximadamente 3 trilhões de reais pagos em impostos em 2022, de acordo com o Impostômetro, um valor que a maioria das pessoas nem consegue mensurar. Aqui no posto de gasolina não tem jeito, cada um sabe o que está gastando. O valor do imposto nos combustíveis incomoda mesmo. A indignação é ainda maior quando existe uma somatória de obrigações com pouco retorno na vida do brasileiro. A gente paga tanto imposto e não tem nada retornado por isso, né? Então, às vezes é meio injusto mesmo. A gente paga um imposto tão caro aí, a gasolina, a maioria até produzida aqui no Brasil mesmo. Comparar os países de fora aí, um valor até abusivo até em cima da gasolina, cara. Fazer o quê, né? Brasil, vamos empurrando com a barriga e vendo até onde que dá. Aliás, o supermercado é também um vilão no orçamento das famílias.
você vir um mês no supermercado e gastar 500, outro mês 600 reais. É muito diferente, faz diferença. Fruta, né? Subiu muito, feijão, arroz, óleo, subiu bastante. Pão, bolacha eu nem compro mais. Assim, a gente compra mais o pão Puma, porque tá muito caro bolacha. Para o consumidor, o que puxou a alta dos preços também foi a inflação. Segundo o IBGE, a gasolina teve um aumento médio de 4% e o etanol de 7% comparado a outubro de 2022. Já a cebola acumulou alta de alarmantes 23%, o tomate quase 16% e nas frutas a média foi de 3%. Bancar a inflação no bolso não seria tão difícil, caso existisse uma garantia satisfatória de benefícios que retornassem para a população. A lição que fica é a seguinte: é caro ser brasileiro. Fica aquela sensação também de que poderia ser melhor. Talvez se o imposto fosse mais barato, ou então o preço dos alimentos e os itens de primeira necessidade fossem mais acessíveis, muitos sonhos poderiam ser realizados. Tá aí, né? Importante essa explicação. Também, claro, a gente falou na reportagem de que muito dessa sensação ao longo do ano de que as coisas estão ficando mais caras, de que o orçamento está ficando mais apertado, também tem a parcela de responsabilidade da inflação, mas que aí somado a esse cenário de tantos tributos, muitas vezes de acordo com o tipo de serviço, de produto, que acaba sendo uma tributação bem alta, isso se torna um peso considerável, não tem como o consumidor não perceber. E aí fica aquela dúvida, né, que eu garanto que quem está nos assistindo em casa tem, e eu queria já deixar essa pergunta, Kézia e João, para vocês irem pensando enquanto a gente faz o intervalo e a gente volta no próximo bloco respondendo ela. O João já até passou rapidamente por essa questão, mas acho que é importante a gente falar. Será que esses tributos têm sido utilizados, ao menos de uma forma benéfica para toda a população, para todo consumidor? Será que a população está satisfeita com a forma como esses impostos estão sendo utilizados ao longo dos últimos anos? Kézia, só para a gente continuar daquela pergunta que eu tinha deixado antes do intervalo, queria te pedir essa ajuda então, né? Na sua análise, né, a gente quando vai para a rua sempre ouve do consumidor aquela impressão de que parece que os nossos impostos não são, a gente não vê o retorno do que a gente paga de imposto. É sempre essa sensação mesmo? Parece que nem sempre a gente tem o retorno esperado, já que arrecada tanto com a tributação? Essa é a resposta que o consumidor acaba trazendo, o cidadão brasileiro traz também nas pesquisas. Acho que é importante a gente considerar, por exemplo, esse papel do setor público na atividade econômica, ele cumpre 3 funções importantes aí principais. Uma é a função alocativa, que é para onde se destina o recurso. A outra é a função distributiva, que é como que se distribui, quais os critérios, né, de uma forma mais justa, mais equitativa. E a outra função é a função estabilizadora, na qual o governo, né, ele vai buscar, então, ter uma estabilidade da atividade econômica, tanto em relação à política fiscal, à política monetária, à política de emprego e rendas, e também buscar crescimento e desenvolvimento econômico. Então, são aí alguns desafios grandes em relação a essa função estabilizadora. Eu coloco as 3 funções porque a arrecadação vai cumprir a sua função alocativa, ela tem também, tanto na arrecadação quanto na hora dos gastos públicos. Então, desse ponto de vista aí que é muito importante, a qualidade do gasto público. Onde que está se alocando, destinando os recursos financeiros? Então, assim, essa qualidade do gasto público é importante, no sentido de, tem eficácia? Ou seja, ia fazer o copo e fez o copo e funcionou. Mas a que custo? Foi eficiente? Houve, então, aí um custo-benefício? Mas tem uma pergunta importante também que a gente precisa amadurecer mais, que é sobre a efetividade. Ok, ficou pronto, teve eficácia, funcionou, tem um custo-benefício interessante nessa produção, mas quais foram os resultados, os desdobramentos? Serviu para quê? Atendeu a quem?
Isso se desdobrou em algo positivo, que se planejou em melhoria para essa sociedade? Então, são aí alguns pontos importantes a se considerar. O outro é na distributiva. A distributiva é buscar ter essa equidade, uma justiça tanto na cobrança de impostos, e aí vem o que o João também colocou, né, dos impostos da progressividade, que, por exemplo, o imposto de renda, se você recebe até X, não paga imposto de renda, de X a Y, depois Y mais 1 vai mudando a alíquota. Então, tem aí uma questão de progressividade em relação à renda. E, por outro lado, a hora que faz o gasto, essa questão também da equidade, da qualidade do gasto público, se de fato atende às necessidades dessa sociedade. Quem são os beneficiários? Atendeu? Resolveu? Mas por um X tempo. E qual foi o desdobramento positivo nisso? Isso a gente ainda precisa amadurecer mais nesses desdobramentos de efetividade. Então, aí vem essa questão, né, que você coloca, bom, e as pessoas estão satisfeitas? Né? Talvez nós vamos estar mais satisfeitos quando a gente encontrar esses aspectos de projetos, né, voltados a um planejamento, a um acontecer, né, a uma entrega com eficácia, eficiente, mas que tem efetividade, porque efetividade você satisfaz aquela necessidade, resolveu o problema, né, com qualidade. E aí, esse é um hiato ainda que a gente, de fato, os estudos, as pesquisas, os trabalhos publicados vêm demonstrando que a gente ainda não está alcançando essa efetividade. Então, consequentemente, a arrecadação, a nossa carga tributária é alta em relação a essa entrega, e essa entrega que a sociedade sinta que recebeu. É importante esse ponto, Kézia, porque o João também trouxe na fala dele lá no início essa relação de quanto se arrecada, né, João? A gente teve aí em 2022 em torno de 3 trilhões de reais, comparado ao IDH do país. É uma opinião popular que a gente ouve com frequência, né? Essa ideia de que não chega, tudo que a gente paga em imposto não retorna, mas mais do que uma sensação, nesse caso, vira uma constatação mesmo, né, João? Quer dizer, arrecadando 3 trilhões só em tributação, a gente ainda ter tanta dificuldade em infraestrutura, na saúde, na educação, não era para ser assim, né? Pois então, essa equação aí que a professora Kézia explicou muito bem, a gente vem perseguindo ela há muito tempo, e desde a nossa criação do IBPT, isso tem 30 anos, né? Essa questão aí do retorno, né, dos tributos arrecadados. Tanto que a gente criou um índice no IBPT para verificar, ou até como uma prova, né, da falta de efetividade e a falta dessa eficácia do governo em relação a destinação dos valores arrecadados para a melhoria da qualidade de vida da população. Então, nós criamos um índice que chama-se IRBES, IRBES, né? Índice de Retorno ao Bem-Estar da Sociedade. Nós criamos esse índice através do quê? Pegando a carga tributária sobre o PIB, que mostra a arrecadação de tributos em relação à riqueza que o país produziu em determinado período, né? E, do outro lado, o IDH, ou seja, o IDH representa a qualidade de vida do país, ou seja, aquilo, o índice de desenvolvimento humano. Aí você coloca melhoria na questão da educação, na questão da saúde, analfabetismo, qualidade de vida, tempo de vida útil das pessoas, e etc, etc, etc. Para a gente poder fazer um comparativo. Então, nós pegamos como o índice de retorno, para o índice de retorno, vimos que o IDH é muito mais importante que uma carga tributária alta, porque temos países aí que têm uma carga tributária altíssima, mas, no entanto, eles dão um retorno bastante satisfatório para a população, e você lá cobra-se bastante, mas você não precisa ter nenhum tipo de preocupação, porque o governo provém absolutamente tudo. No caso aqui, por exemplo, nós demos uma carga, um peso, por exemplo, ponderado de 15% para a arrecadação, ou seja, para a carga, né? E 85% para o IDH. Então, se você pegar, você faz uma equação matemática, né?
A carga tributária é elevada, com um peso ponderado de 15%, mais o IDH, que é ponderado a 85%, você vai ter um novo índice. Esse índice nós chamamos de IRBS, Índice de Retorno ao Bem-Estar da Sociedade. O nosso estudo ele está agora vai para a 12ª edição, que agora semana que vem, que foi há pouco tempo editado, né? Mas ainda não saiu ainda na imprensa em geral. Mas nós temos ainda aí um ranking dos 30 países de maior carga tributária do mundo para verificar a colocação do nosso país, né? Em relação a essa questão do retorno. E, infelizmente, em todos os estudos feitos até agora, né, as 12 edições, o Brasil, entre os 30 países de maior carga tributária, foi sempre o último colocado em relação à questão da arrecadação versus retorno, né? Por curiosidade, eu posso dizer a vocês que os primeiros colocados, agora a Irlanda, foi a tetracampeã, vamos dizer assim, há 4 anos ela está com o primeiro colocado. Você tem a Austrália, você tem Estados Unidos, Coreia, Japão. Então, esses países aí, com a menor arrecadação, eles conseguem dar um melhor retorno para a população. E o nosso país, tá, infelizmente, não conseguiu atingir isso. E, olha, pelo que nós estamos vendo aí, pelos índices que a gente tem no cálculo, não tem nenhuma perspectiva futura, né? Que nesse ano 2023 ou nos próximos anos aí a gente consiga atender. Oxalá, esperamos aí que o novo governo consiga dar uma melhoria nesse sentido. Pois é, João, e a gente achando que a classificação, a posição final na Copa do Mundo já foi duro o suficiente, né? Agora, João, queria pedir a sua ajuda também, porque quem está em casa é importante para falar sobre o assunto, para entender mais sobre esse assunto, saber onde procurar informação. Então, a começar daquele beabá inicial mesmo de como saber quanto eu estou pagando, por exemplo, em imposto, como a Kézia deu exemplo lá no começo do programa, quando eu compro um copo. Então, a gente sabe que vocês têm uma relação justamente com a obrigatoriedade, né, dessa transparência. Queria sua ajuda, então, para a gente instruir quem está em casa a como estar atento a quanto imposto ele está pagando no dia a dia. Certo. Então, Guilherme, é muito oportuno, entende, por causa da matéria que nós vimos aí, a população em geral saber como que ela tem essas informações. Nós temos uma lei federal, a Lei 12.741, do ano que foi aprovada e sancionada pela então presidente Dilma, em dezembro de 2012. Essa lei determina a obrigatoriedade dos varejistas, entende? O comércio varejista, quando emite um documento fiscal, ele colocar nesse documento fiscal aproximadamente o percentual que está sendo cobrado de tributos, divididos por tributos federais, estaduais e municipais. Tá? Então, nós temos essa obrigatoriedade. O que o consumidor final, o contribuinte, no caso, tem que fazer? Ele tem que pedir, quando ele paga qualquer coisa, um produto, uma mercadoria, um serviço, que seja emitida a nota fiscal, que é obrigatória, né? E que lá na nota fiscal, ele pegue nessa nota fiscal e olhe lá se efetivamente estão colocando lá o percentual de tributos que está sendo cobrado naquele valor que ele está pagando, né? Então, ele tem, com essa consciência do que ele está sendo pago, né, na nota fiscal, é só ele pedir a nota, ele tem uma consciência dos valores que estão indo arrecadados para os governos e pode, assim, pedir, né, ou seja, se conscientizar que ele precisa que aqueles valores voltem, né, retornem para ele como serviços de qualidade. Então, ele tem, infelizmente, né, o que eu tenho que falar para vocês que é uma constatação que nós temos nesse grande tempo aí de estudos e pesquisas, é que o brasileiro, infelizmente, não tem o costume de pedir o documento fiscal, né? Inclusive, o Brasil é um dos poucos países que você vai, por exemplo, em alguns lugares, e eles perguntam para você, você vai querer a nota fiscal? Né? O que é um absurdo, né? Porque a nota fiscal era decorrente da operação mercantil, então ela tem que sair, né?
E aí o que acontece? O pessoal não pede a nota e quando sai a nota obrigatoriamente, infelizmente eles pegam a nota fiscal, amassam a nota fiscal e depositam no primeiro lixinho que eles verem por perto, né? Essa conscientização aí nós temos que ter e o brasileiro tem que lutar um pouco mais pelos seus direitos, né? E o direito ao retorno dessa arrecadação passa justamente pela consciência dele que ele é um contribuinte, que ele pagou e está lá naquela nota fiscal, naquele documento, né? Até deixaria aqui vamos dizer assim, uma dica, né, para esse governo novo que está se instalando agora, que é super novo, né, que pudesse fazer uma campanha aí em geral, né, para que toda a população tivesse o conhecimento dessa lei e que pegasse e pedisse a nota fiscal, porque isso é uma questão de publicidade, é uma questão de transparência, em que o governo, obviamente, tem que se preocupar, né? E o povo tem que estar muito bem informado com relação a isso. Bem, tem um tipo de imposto que normalmente as pessoas estão mais atentas nesse desconto. Kézia, queria pedir a sua ajuda para a gente comentar sobre ele, até porque daqui a pouquinho a gente vai falar bastante sobre as reformas necessárias, as que estão sendo propostas atualmente. A gente sabe que esse é um ponto importante delas, que você já citou também, que é o imposto de renda. O trabalhador, quando recebe o olerite, o contra-cheque ali no fim do mês, às vezes até se surpreende com a quantidade que é descontada sobre a receita dele, do trabalho dele ou de um investimento que ele faz. Queria que você ajudasse a gente a explicar, Kézia, por que há essa tributação também em cima das receitas, né, do que a gente ganha ao longo do ano, e por que é importante que esse tipo de tributação esteja dentro das discussões de reformas tributárias? Bom, a respeito da renda, você traz que é um tipo de arrecadação, que eu coloquei que, dependendo da renda, é a alíquota. No entanto, tem essa discussão também a respeito da renda, que é uma tributação também mais equânime, ao considerar toda a população em todas as suas faixas de renda. Então, esse também é um ponto. E aí, sobre patrimônio, sobre os rendimentos, sobre outros aspectos também, que aí vão sendo também pautados nos debates, né, quando fala das propostas de reforma tributária. Quando a gente fala de alíquota, por exemplo, de imposto de renda, Kézia, a gente já ouviu propostas no sentido de uma alíquota única, a partir de um piso, né, de um limite salarial, abaixo daquilo as pessoas seriam isentas, e a partir dali seria uma alíquota única. Diante do que a gente já conversou aqui, você acha que essa é uma proposta adequada? Se busca um caminho de uma distribuição de renda mais justa e equitativa, fica a pergunta, será que este é o melhor caminho? Né? Ter uma única alíquota para todas as demais rendas a partir de um patamar? Então, é um ponto. Então, busca-se uma distribuição de renda, cumprir aquela função de uma distribuição de renda mais justa e equitativa. Então, as questões que envolvem também a reforma tributária vão responder a alguns pontos da função, de funções do Estado, né, na sua participação na atividade econômica e também em relação aos pilares da macroeconomia, que um deles é a distribuição de renda mais justa e equitativa, um outro é a questão do crescimento econômico e desenvolvimento econômico, lembrando que são conceitos diferentes. Quando se pensa só em crescimento, então vai pensar numa economia, em resultados do ponto de vista físico e financeiro, em crescente evolução. Quando se pensa em desenvolvimento, que o João já trouxe também alguns desses aspectos, né, com o índice, com o IDH, e pensar em desenvolvimento econômico, ele abarca mais do que o crescimento econômico. É a entrega, por exemplo, se aumentou o PIB, a renda per capita, como que foi esse processo produtivo? Né? As pessoas produziram, por exemplo, com menos acidentes de trabalho? Como que foi esse processo produtivo? A entrega reduziu a mortalidade infantil? Ampliou o acesso e utilização, por exemplo, do serviço de saúde?
serviços de água tratada, esgoto, a longevidade consta também do IDH. As crianças estão na escola, mas qual é a questão do egresso também? Não basta ter o diploma. Acho que a gente no Brasil viemos enfrentando muitos problemas em relação a acesso. Acesso a serviço de saúde, acesso à escola, acesso. E hoje a gente também passa a discutir acesso e qualidade. Com qual qualidade? Que aí volta lá a questão que o João também colocou, a efetividade. A gente está indo para onde? Qual a entrega? E essa entrega ela é importante porque é aí que a população começa a sentir de fato e ter respostas de que ela está alcançando algum resultado, como alguns outros países que têm até uma tributação, uma carga tributária maior do que a nossa, mas a entrega de serviços é importante e as pessoas sentem que receberam. Então, tem um debate aí maior, né? Amplo, mas que assim vai caminhando, tem ainda um passo a passo, mas nesse sentido de caminhar para a qualidade do gasto público e para desenvolvimento econômico. Não basta ter crescimento, a gente vai buscar cada vez mais desenvolvimento econômico. E hoje falando sobre reformas tributárias. Uma pauta que se tornou forte em Brasília, principalmente em períodos como que a gente passou de campanha eleitoral. Só que até agora, nenhuma saiu do papel. O novo governo, que começou agora em janeiro, traz trabalhos com essa promessa: mudar o sistema tributário brasileiro, principalmente para favorecer quem ganha menos e, consequentemente, toda a economia. Será que agora vai? Por isso eu tenho aqui a ajuda dos nossos especialistas. João, queria agora então a gente trazer para esse campo mais atual, depois de explicar para quem está em casa, a gente trazer toda essa contextualização do sistema tributário brasileiro. A gente tem agora um novo governo com uma pauta nem tão nova assim, já tem alguns anos que a gente ouve o Congresso debater, ainda que de forma, em alguns casos, de forma embrionária, alguns projetos para trazer essa reforma tributária. Eu queria ouvir a sua opinião. Primeiro, se a gente pode, pelos indícios que tem da equipe econômica e dos próprios parlamentares, se a gente pode acreditar que agora essa reforma deva sair e, para você, quais são os moldes ou pelo menos os principais fatores que a gente tem que estar atento para saber se ela realmente está de acordo com o que se espera dela. Bom, vamos lá. Primeiramente, acredito que esse termo que está sendo utilizado aí, né, apesar de todo mundo usar, né, que é o termo reforma, diante das propostas que nós temos aí no Congresso Nacional e aquelas colocadas pelo Executivo, não é muito apropriado, né? Por quê? Porque quando a gente faz uma reforma, esse nome reforma é para realmente mudar uma situação tal em que apareça, entende, essa mudança e ela seja um pouco mais radical do que está sendo feito, tá? O que nós temos aí são propostas, quase todas elas, para simplificação do sistema tributário nacional. Então, de que forma? Óbvio que a simplificação ela é muito bem-vinda, né? Porque diminui bastante o gasto das empresas, dos escritórios de contabilidade com a questão das obrigações acessórias, né? Que são aqueles gastos que você tem para levar o tributo até o órgão arrecadador. Nesse ponto, sim, né? Porque se você pegar, por exemplo, a PEC 110, ambas de 2019, né? Que foi capitaneada pelo Luiz Carlos Rauli, né? Infelizmente não se reelegeu. Nós temos aí a diminuição de 8 ou 9 tributos, mas se colocam no lugar desses tributos 2 tributos, né? Só que aí volta aquela questão que foi falada lá no início pela professora Késia, que é a questão da regressividade, né? Esses 2 tributos vão incidir sobre consumo e não vão mudar nada essa questão da alta tributação com impostos indiretos no consumo. Ou seja, aquele que privilegia aqueles que são mais ricos em detrimento daqueles que são mais pobres. Isso não vai mudar. Então, não teremos aí uma alteração com relação a isso. O que é muito ruim, porque estávamos esperando aí uma reforma que realmente
com a questão da capacidade contributiva, ou seja, tributasse mais de acordo com o que cada um pode efetivamente contribuir. Mas pelas propostas que estamos vendo aí, não tem nenhuma delas que chegue a isso, né? Então, temos a PEC 110, que está no Senado Federal, já foi discutida bastante o ano passado, e temos a PEC 45, que foi deixada um pouco de lado, porque a Câmara Federal acabou deixando e não discutindo tanto assim essa proposta. A do Senado andou, foi-se criada uma comissão para discutir essa proposta, a PEC 110, e o único problema que nós vemos aqui é o seguinte, né? Esse pessoal, tá? Deputados federais, senadores que efetivamente estudaram essas propostas aí, aquilo que vai mudar, aquilo que era mais importante, aquilo que não, fizeram aditivos, fizeram alterações, tivemos as eleições agora e muitos deles não foram reeleitos, né? Muitos deles, a grande maioria, inclusive, que houve uma renovação muito grande do Congresso Nacional, eles não foram reeleitos. E agora, em 2023, né, que nós estamos agora, é uma nova turma que está entrando, né? E essa nova turma, será que vai pedir para olhar tudo novamente? Provavelmente sim, né? Porque eles não vão simplesmente aprovar uma coisa que foi discutida pelos seus anteriores. Então, nós teremos aí um grande processo de estudos, né, em relação, principalmente, a essa PEC 110 novamente, para verificar. Então, a PEC 110, ela vai tratar da arrecadação, principalmente de estados e municípios, né? E, do outro lado, nós temos dois projetos de leis, o 3387 de 2020, que trata da criação da CBS, que é a Contribuição de Bens e Serviços, para nós acabarmos com o PIS e COFINS, ou seja, uma fusão desses dois tributos para criar um outro tributo, né? Mas já vem com uma alíquota aí de 12%, que é um absurdo, né? Então, o que existia antes, a alíquota somada os dois é 9,25%, agora já passa para 12%. E depois, óbvio, né, seria um tributo não cumulativo, permitindo crédito das operações anteriores, mas, por exemplo, o setor de serviço não tem crédito. E não é permitido tomar crédito de salários, de gastos com salários. Então, o setor aí vai ser muito prejudicado com o setor de serviço, né? E aí temos o projeto de lei 2337, que altera o imposto de renda, tanto das pessoas físicas como das pessoas jurídicas, né? Então, diminui-se um pouco as alíquotas, né, tanto da contribuição social sobre o lucro e do imposto de renda, mas, em compensação, a volta à tributação de lucros e dividendos, acaba com os juros sobre capital próprio, né? E aí a questão que você já perguntou para a professora em relação à questão da tabela, né? Tabela progressiva do imposto de renda, né? O que já vou trazer aqui um absurdo que a gente encontra aí, que é a não atualização da tabela. Ela já está com uma defasagem de mais de 90%, e cada vez que o governo deixa de atualizar essa tabela progressiva, ele acaba ficando com o dinheiro do contribuinte, né? Se fosse pessoa privada, podia dizer até que é uma apropriação indébita, porque a obrigação do governo é corrigir a tabela pela perda de poder aquisitivo da moeda. E isso não tem sido feito, né? Há muito tempo se vê uma defasagem de mais de 90%. E quando se dá alguma coisa ainda, diz que é um benefício que está dando, mas não é um benefício. É uma obrigação que o governo tem de corrigir a tabela. E não vem sendo feito, né? Agora, aumentar a questão do índice ali, dos isentos e tal, também é uma coisa paliativa, né? E a professora falou muito bem na questão da progressividade, só que a nossa progressividade ela vai até um determinado patamar, né? Nós temos a última alíquota aí, que é 27,5%, e quem ganha, por exemplo, R$8.000 e quem ganha R$100.000 estão na mesma tabela, na mesma alíquota da tabela, né? O que é um absurdo na progressividade, né? Então, deveríamos ter alíquotas maiores para faixas maiores de renda e uma faixa de isenção bem maior para que pudesse privilegiar a população que ganha, por exemplo, até R$5.000 por mês, que não deveria, de forma alguma, ser tributada, tá? Então, em termos gerais, nós entendemos assim, em relação às propostas de reforma tributária, gostaríamos de estar falando aqui efetivamente diferente do que estamos, né? Mas nós não temos aí vamos dizer assim, um pensamento muito positivo com relação ao que essa reforma pode trazer. Porque a reforma, geralmente, ela deveria pensar no público, no povo, né? Na população. Mas, infelizmente, é feito reforma tipo, se a farinha é pouca, meu pirão primeiro.
Todos, o federal, estadual e histórico... municipal, querem arrecadar. Mas tem que olhar na questão da população. E isso não está sendo feito de forma alguma em nenhuma espécie de reforma proposta, o que é muito infeliz para todos nós. E o histórico joga contra, né, João? Kézia, queria te ouvir agora, porque, como o João disse, né, primeiro o conceito de reforma é importante a gente frisar, né? Ele disse bem, é um termo que a gente usa no dia a dia, usa no trabalho da imprensa, do jornalismo, mas a reforma, como o João lembrou, é uma mudança perceptível e que nem todas as propostas trazem. Além disso, acho que a população, o trabalhador principalmente, vem muito maltratado, né, da ideia da reforma trabalhista, que não é bem vista por boa parte da população, da reforma da Previdência, a mesma coisa. Então, quando se fala de reforma tributária, muita gente fica com medo, fala, será que de novo a corda vai estourar para o nosso lado na hora de fechar a decisão? Queria saber como é que você encara isso, se dá para ter um pouquinho de otimismo, se você acha também que temos que aguardar os próximos capítulos. Então, o Dr. João já explicou muito bem, né, essa questão das PECs, né, e o que envolve nas propostas que estão acontecendo. E a gente tem, historicamente, né, estudando o assunto, desde lá da década de 50, 60, quando começou o processo de industrialização no Brasil, vem se discutindo as reformas há décadas, né? E aí tem essa questão, né? Os agentes econômicos, os atores sociais, têm demandas diferentes, sentem dores diferentes. Quando você dialoga com os empresários, eles trazem algumas dores que eles querem resolver. Quando você dialoga com o terceiro setor, que atende comunidade, traz outras dores. A parte ambiental também traz outras dores. Então, isso é um dos pontos aí de divergência e que, para atender, precisa ter um diálogo aí mais maduro mesmo do que de como achar a melhor solução, né? Os empresários têm uma dor forte em relação à competitividade. Quando a gente fala de crescimento e desenvolvimento econômico, a parte do crescimento também é importante, porque, como o Dr. João também colocou no início, né, nós precisamos crescer, nós precisamos evoluir, nós também, enquanto Brasil, elevar a renda para ter outras discussões. Isso até me faz me lembrar algumas discussões a respeito da longevidade, né, e economia, que se falava, não, primeiro um país precisa enriquecer para envelhecer. Ora, em relação à longevidade, nós estamos alcançando novos patamares. E esse enriquecer também aí vem evoluindo. Mas o desenvolvimento, ele abraça a questão do crescimento, tratando dos processos produtivos, tratando dessas questões de equidade, tratando dessas questões que relacionam todos os envolvidos, de uma forma que você entrega indicadores com indicadores positivos e qualidade de vida. E aí, qualidade de vida não é um termo solto, não. Tem instrumentos de medida e tem vários estudos. Nós temos um grupo de estudo ligado ao CNPq que faz vários estudos de medição de qualidade de vida. Então, tem o SCORE, tem todo um estudo e com uma aplicação que são utilizados instrumentos internacionais para até ter a base de comparação internacional. É nesse sentido. Bom, em outras palavras, estou dizendo tudo isso, né? Fica essa expectativa para que consiga evoluir nesse aspecto da reforma tributária, que é um grito de dor de vários agentes econômicos e atores sociais. E tem uma outra questão também, que até o momento, que vai passar também para o aspecto do federalismo, né? Que é onde cabe, então, os entes federativos, os municípios, Estado, Distrito Federal, União, que também nessa questão da reforma tributária, o que cabe a cada um nas suas competências, né? Então, tem mais esse ponto. Então, para responder ainda, a gente parece que tem aí
um trabalho aí árduo nesse sentido, né? Enquanto sociedade brasileira, que também é interessante cada vez mais as pessoas compreenderem mais sobre isso, né? Afinal de contas, são contribuintes, né? E todos estamos arcando também com esse montante de recursos. Pois é importante ter essa atenção, é importante a gente ter conteúdos, então, com a participação de pessoas como vocês, para instruir quem está em casa, ajudar quem está em casa a entender, que a gente possa, então, estar atentos a essa discussão. Se nós não estamos diretamente participando desse debate, os nossos representantes que a gente elegeu estão, então, que a gente possa fiscalizar, cobrar, acompanhar todo esse debate, entender que se a gente não... Mesmo que a gente não esteja exatamente no mesmo barco, já cada um vive uma situação, uma circunstância diferente, a gente está lutando contra a mesma maré, então que a gente possa torcer por um bom resultado para todos e como a professora disse, como o João disse em alguns momentos, que a gente possa ter um país que cresça e se desenvolva. E é assim que a gente encerra o nosso debate de hoje. Eu quero agradecer imensamente aqui a participação e a ajuda do Dr. João Eloy Olenick, presidente executivo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Ele é contador pela Faculdade de Administração e Economia, bacharel em Direito e pós-graduado em Administração Financeira e também possui artigos e estudos publicados em diversos periódicos nacionais na área contábil e tributária. João, boa noite e até uma próxima, viu? Agradeço também a Késia Postigo Kamimura, ela que é professora na graduação e pós-graduação de Administração na Universidade de Taubaté. Possui graduação em Ciências Econômicas pela PUC Campinas, mestrado em Administração pela Universidade de Taubaté, doutorado e pós-doutorado em Saúde Pública pela USP. Professora, muito obrigado, viu, pela participação com a gente aqui e até uma próxima. E se você aí de casa quiser rever esse programa ou até mesmo compartilhar com sua família e seus amigos, acesse o canal da TV Aparecida no YouTube, no link que está aparecendo aí na tela. Ó. E quando você fizer comentários nas redes sociais ou compartilhar as nossas publicações, utilize a hashtag AparecidaDebate para a gente ficar de olho do que você está comentando sobre o nosso programa. Obrigado a todos vocês aí de casa pela companhia, uma ótima noite e até a próxima. Tchau, tchau.